Boa tarde, meu nome é Fernanda Loureiro Honório. Juntamente com o orientador Fernando Pereira de Souza, desenvolvemos um trabalho intitulado Um estudo sobre o conjunto dos números algébricos. Essa pesquisa está vinculada à atividade de pesquisa individual do grupo PET Conexões Saberes Matemática da UFMS Campus Três Lagoas, da qual eu faço parte. Bom, o conjunto dos números algébricos ele engloba a maioria dos números que a gente costuma usar no nosso dia a dia, só que as características e as definições que envolvem esse conjunto não possuem o mesmo alcance. Por isso, os objetivos do meu trabalho em primeiro lugar, a fixação dos conceitos iniciais sobre esse tema, e em segundo, oferecer uma base necessária para que estudos mais aprofundados possam ser desenvolvidos em relação ao conjunto dos números algébricos. Esse trabalho é resultado de pesquisas e resolução de exercícios para melhor fixação do tema, e esses meus estudos foram divididos em duas partes. Primeiro eu estudei as definições, acompanhadas de exemplos, e depois eu estudei os teoremas e as suas demonstrações. Bom, então aqui são os resultados do meu trabalho. Um número real ou complexo, ele é dito algébrico se ele é a solução de uma equação polinomial desse formato em que seus coeficientes são inteiros e não todos nulos. Dessa definição, a gente já consegue passar para dois exemplos. O primeiro deles é que todo número racional é algébrico. E, de fato, se um número ele é racional, ele possui esse formato P sobre Q, com P e Q pertencente aos inteiros e Q diferente de zero, então ele vai ser raiz de um polinômio desse tipo, Q vezes x menos P igual a zero. Então, assim, de fato, x é um número algébrico. Um segundo exemplo, né, que nem todo número algébrico é racional. E se a gente pega, por exemplo, o i, que é um número complexo, né, o raiz de menos 1, portanto não racional, ele vai ser raiz da equação polinomial x² mais 1 igual a zero, ou seja, ele também vai ser um número algébrico. Então aqui a gente vê que todo número racional é algébrico, mas nem todo algébrico é racional. Bom, estudei também os inteiros algébricos, né? A definição é a seguinte: um determinado número algébrico ele vai ser inteiro algébrico se ele for raiz de um polinômio mônico, ou seja, ele for raiz de um polinômio onde o coeficiente líder da sua equação for igual a 1. E dessa definição a gente pode partir para essa observação, que diz que todo inteiro algébrico é um número algébrico, mas em geral a recíproca não é verdadeira. Ou seja, todo inteiro algébrico é um número algébrico, mas nem todo número algébrico é um inteiro algébrico. E dessa definição a gente pode passar para a segunda parte dos meus estudos, que foi quando eu comecei a estudar os teoremas e as suas demonstrações. O primeiro deles é esse aqui, que diz que todo número inteiro algébrico real ou é um número inteiro ou é um número racional. Para demonstração, eu supus que x pertence aos racionais e é um inteiro algébrico, então esse x vai ter esse formato, P sobre Q, com P e Q pertencentes aos inteiros e Q maior que zero, com MDC entre P e Q igual a 1. Então, a gente tem que esse x, né, vai ser a solução de uma equação desse tipo, já que ele é um número algébrico, e substituindo esse P sobre Q no lugar do x, a gente chega nessa equação polinomial. Então, se a gente desenvolve as potências, multiplicamos os lados por Q elevado a n e isola o P elevado a n, e depois coloca o Q evidência, a gente vai chegar nessa expressão aqui, nessa equação. E para ficar mais fácil da gente enxergar o que a gente precisa, eu substituí essa expressão que está entre parênteses por A. Então, com A pertencente aos inteiros, eu cheguei aqui que diz que P elevado a n é igual a Q vezes A. E daqui a gente consegue enxergar que o Q, ele divide P elevado a n. E do fato do P ser primo, a gente vai ter que o Q vai dividir o P também. E, portanto, o Q vai dividir o MDC entre P e Q. Que pelo enunciado aqui da demonstração, a gente tem que é igual a 1. Então, aqui é onde a gente chega numa contradição e prova que realmente todo número inteiro algébrico real ou é um número inteiro ou é um número irracional. Até porque, se aqui Q divide 1, Q só pode ser 1. E se Q é 1, esse x aqui vai ser um número inteiro. Bom, aqui agora vamos então para o teorema 2, que é quando eu passei a estudar as propriedades do conjunto dos números algébricos. E a primeira delas é o simétrico de um número algébrico A também é algébrico. Aqui na demonstração a gente tem que se A é algébrico, então ele é raiz de uma equação desse tipo aqui. E, portanto, esse menos A vai ser raiz dessa equação polinomial. E, de fato, se a gente substituir o menos A no lugar desse x aqui, a gente vai chegar nessa equação aqui. E se esse expoente for par, esse menos 1 vai ser 1 e esse menos A vai ser A, então a gente volta para a expressão original. Se esse expoente for ímpar, a gente vai ter que esse menos 1 é menos 1, esse menos A é menos A, e a multiplicação do produto dos dois vai voltar também para a expressão original. Então, de fato, o simétrico de A também é um número algébrico, porque se a gente volta aqui na expressão inicial, a gente tem que o A é raiz dessa equação, então resulta no número zero. Isso vai demonstrar a propriedade 1.
Bom, na segunda propriedade, a gente tem que se o número A não nulo é algébrico, então o inverso desse número também vai ser. Aqui na demonstração, a gente tem que se é algébrico, então ele é raiz desse polinômio, né, de um polinômio desse formato. E dessa forma, a gente vai ter, ao substituir o A no lugar do x, que essa equação aqui é válida. Se a gente multiplica ambos os lados por 1 sobre A elevado a n, a gente vai obter essa equação, que também é válida, e esse A elevado a menos 1 nada mais é que esse 1 sobre A. Então, a gente tem que esse inverso de A, ele é a raiz desse polinômio aqui. Então, a gente pode simplificar, colocar o x, no caso, no lugar desse 1 sobre A, e a gente vai ter que esse inverso de A vai ser raiz do polinômio dessa forma aqui, e isso vai demonstrar a propriedade 2. Bom, então eu defini esse lemão aqui para a demonstração do próximo teorema. E aqui ele diz que, dado n mais 1 formas lineares desse formato, elas são linearmente dependentes sobre os racionais. Então, defini o teorema 3, que diz que para o conjunto dos números algébricos valem também as seguintes propriedades. A primeira delas é que a soma de dois números algébricos é um número algébrico. Então, vou começar com a demonstração. Bom, sejam A e B algébricos, vão existir essas duas equações polinomiais, na qual esse A vai ser raiz da primeira e o B vai ser raiz da segunda. E note que eu coloco aqui que são coeficientes racionais. E são racionais porque eu peguei essas duas equações e dividi pelo coeficiente líder das duas. Então, a gente obtém essas duas equações aqui. Se a gente pega o A, a gente pega a primeira equação, e no lugar desse x coloca o A, que no caso é a raiz desse polinômio, e isola esse A elevado a n que vai se formar aqui, a gente vai obter essa equação aqui. E dela a gente pode observar que esse A elevado a n está expresso como uma combinação linear de 1A até A elevado a n menos 1 usando os coeficientes racionais. Bom, se a gente multiplica esse 1.3 aqui por A, aqui no lugar de A elevado a n vai ter A elevado a n mais 1, no lugar desse A elevado a n menos 1 vai ter A elevado a n, e assim sucessivamente. E se a gente então pega esse A elevado a n que vai se formar aqui e substituir por essa expressão aqui que foi dada em 1.3, a gente vai chegar nessa equação aqui. E se a gente aplicar a distributiva e colocar as incógnitas e evidências, então a gente chega nessa equação. E o que a gente consegue observar nessa equação? Que esse A elevado a n mais 1 também pode ser expresso como uma combinação linear dos mesmos, 1A até A elevado a n menos 1, usando também coeficientes racionais. Então, assim, se a gente provou o A elevado a n e provou o A elevado a n mais 1, a gente vai ter que sucessivamente todas as potências de A elevado a j para j maior ou igual a n, eles vão poder ser expressos também como as combinações lineares de 1A até A elevado a n menos 1, usando os coeficientes racionais. E de modo análogo, a gente pode concluir também que B elevado a k para k maior ou igual a n também vão poder ser expressos como combinações de 1B até B elevado a n menos 1 com coeficientes racionais. Bom, agora a gente vai mostrar que A mais B satisfaz uma equação polinomial de grau m vezes n com coeficientes racionais, e isso vai implicar que A mais B é algébrico. Então aqui a gente considera esses m vezes n mais 1 números, e ao desenvolver essas potências, a gente vai, a partir do que a gente já estudou, né, anteriormente, a gente pode observar que o resultado dessas potências vão poder ser expressos também como as combinações lineares de m vezes n números, A elevado a j e B elevado a k, onde j é maior ou igual a 0 e menor ou igual a n menos 1, e k é maior ou igual a 0 e menor ou igual a n menos 1, e usando também coeficientes racionais. Agora, se a gente aplica o lemão nessa situação, a gente tem que os x maiúsculos do lemão vão ser esses m vezes n mais 1 números, e os x minúsculos, que são os coeficientes, vão ser o m vezes n números de A elevado a j e B elevado a k. E se a gente aplicou o lemão aqui, a gente tem que, então, esses números essas expressões são linearmente dependentes, né? E se elas são linearmente dependentes, então vão existir esses números racionais, tais que essa equação aqui vai ser válida. Então, se essa equação aqui é válida, a gente tem que esse A mais B satisfaz sim uma equação polinomial com coeficientes racionais. E se ele satisfaz uma equação polinomial, então ele também é um número algébrico. Então, aqui a gente provou a propriedade 1. A propriedade 2, que diz que o produto de dois números algébricos também é algébrico, vai seguir a mesma linha de demonstração. Só que aqui em 1.4, em vez de a gente considerar A mais B, a gente vai considerar A vezes B. E isso vai demonstrar a propriedade 2. Bom, desse trabalho concluí que o conjunto dos números algébricos é um conjunto muito amplo, que engloba várias características e especificidades, e que dessa forma muitos outros estudos podem ser desenvolvidos a respeito do tema, e que esse tema abre muitos novos campos da matemática para serem estudados. Sendo assim, esse trabalho ele faz parte de um estudo maior que visa estudar o máximo possível do conjunto dos números algébricos. E essas foram as referências que eu utilizei para o desenvolvimento do meu trabalho, e obrigada!